Olá, boa tarde. Meu nome é Castro. Este é o canal Clara Arruda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Você que já se inscreveu, dê a sua mensagem, dê o seu joinha. E não esqueça, irmão, de compartilhar os vídeos, de comentar os vídeos e também de dar o quê? O seu joinha aí, irmão. Não esqueça disso, viu? Porque isso também é muito importante para o nosso canal, viu, irmãos? Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês falando do Evangelho, irmão. O que é ser cristão? O que é ser evangélico? Porque muitas pessoas, irmão, pensam que ser cristão ou ser evangélico é simplesmente a igreja, fazer seu ritual ali, escutar o pastor, ler a Bíblia e depois ir para sua casa, já fez a sua tarefa cristã e já se olvidou de tudo. E eu te digo para você, irmão, ser cristão é muito mais que isso, viu? Certa vez eu estava pregando em uma igreja e eu perguntei, irmãos, quem é salvo aí, levanta a mão. Se levantou 30% dos irmãos, foi muito. Aí eu te pergunto, o que faz essas pessoas dentro desse templo, irmão? O que faz? Só representa número. Porque na verdade, irmão, céu, nada, viu? Então, nós cristãos, irmão, temos que ter certeza da nossa salvação. Temos que ter certeza daquilo que estamos vivendo. Porque ser cristão é viver. Ser cristão é ser generoso. Ser cristão, irmão, é chorar com o teu próximo quando está passando momentos difíceis. Ser cristão, irmão, acima de tudo, é saber descansar na hora certa. Às vezes está tudo de cabeça para baixo, mas você tem a certeza que alguém está do teu lado. E esse alguém é Cristo, e você sabe descansar nesse ser, viu? Infelizmente, irmãos, tem muito tipo de crente, viu? Muito tipo de evangélico frequentando as igrejas. Tem aquele crente, irmão, sem estrutura, que não tem conhecimento de nada, que não sabe de nada. Tem aquele crente que pensa que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. Tem aquele crente, irmão, arrogante. Tem aquele crente, irmão, demasiado humilde. Mas o que é ser evangélico, irmãos? Ser evangélico, irmão, é aquela pessoa, aquele crente, não, que segue dogmas e doutrinas de uma religião. Que esse ritual dessa religião faz com que esse homem se aproxime de Deus com esses dogmas e essas doutrinas. Isso é ser religioso, viu, irmãos? O religioso, irmão, tem uma resistência enorme contra o verdadeiro evangelho. Porque muitas das vezes, irmão, essa religião proporciona algo para manter o ego dessa pessoa. Uma pessoa que é religiosa, irmão, ele abandona essa religião. Por quê? Porque essa religião o dá status, te dá poder, ele dá também uma postura de sábio. E quando chega o verdadeiro evangelho, ele afronta, é uma afronta para ele, porque ele resiste até mesmo às escrituras. Esse religioso, irmão, ele não aceita o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque ele está praticamente envolvido por uma membrana e não aceita o verdadeiro evangélico, mas ele aceita o quê? Água depois de uma oração no rádio, ele aceita a campanha das 7 rosas, ele aceita as 7 voltas lá em Jericó, ele aceita o óleo lá de Israel, entendeu? Ele aceita o quê? Campanhas e campanhas e campanhas, irmãos. Na verdade, mas quando chega o verdadeiro evangelho para iluminar o seu caminho, ele não aceita, porque ele está envolvido numa membrana religiosa que é difícil furar essa membrana, viu? Então, ele está ali protegido desse verdadeiro evangelho que vai salvar a sua vida do inferno. E hoje, irmão, o que mais vemos dentro de uma igreja
não é cristão salvo em Cristo, mas sim muitos religiosos. Eu conheço muito crente, irmão, que acredita em Virgem Maria, que tem um montão de patuá dentro de casa, entendeu? Como não passa por debaixo de escadas. Eu conheço um montão de crentes dessa forma. Hoje é muito fácil você aqui na esquina se deparar com certo tipo desse tipo de religiosos, viu? Mas quando chega o verdadeiro cristão para falar verdades, aí não, aí tem briga. Aí é uma briga feia, viu? Nós que fazemos parte, irmão, nesse mundo virtual, que gravamos vídeos para a YouTube, entendeu? Sabemos que quando se fala de dízimo, madre minha, há uma briga terrível, porque todos dizem, a maioria das pessoas dizem que é obrigado a dar dízimo. E nós sabemos que a Bíblia fala e é categórica nesse ponto que o dízimo já foi caducado. A lei já foi caducada. Então, tu não é mais necessário dar teu dízimo, porque a lei foi abolida lá na cruz. Então, nós estamos repetindo isso várias vezes. A lei já se acabou. Já não é necessário mais dar dízimo, entendeu? Tu não precisa mais ser religioso. Agora é só você entender e interpretar a Bíblia, porque estamos na graça. E o passado, que era o dízimo, a lei, ficou na sombra. Ficou lá na sombra do passado e acabou. Porque a lei era a sombra do Novo Testamento. E quando aconteceu isso? Aconteceu lá na cruz. Quando Jesus falou, está consumado. Então, Jesus, que era o testador, ele morreu. Ele morreu, entendeu? E passou a ser válido o Novo Testamento. Porque Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E ele cumpriu. E vou repetir várias vezes e outra vez para os irmãos. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é Velho Testamento. Por quê? Onde está escrito isso? Vamos ver lá em Lucas 16:16. Diz assim: a lei e os profetas vigoraram até quem? Até Maria, Tiago? Não, irmão. Vigoraram até João. Desde então, é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem, ele se opõe, ele forceja contra ele, contra esse evangelho. Viu, irmãos? Então, há uma resistência deste evangelho, irmão, o evangelho genuíno. É claro que são simplesmente os religiosos, entendeu? Que não tem onde se firmar, eles se opõem a esse verdadeiro evangelho, viu, irmãos? Que nós apresentamos com base dentro das escrituras. Mas os religiosos, irmãos, eles não acreditam nisso. Ainda que você apresente fundamentos, base bíblico, eles simplesmente não acreditam. Porque há uma força que opõe, entendeu? Que resiste a esse verdadeiro evangelho. Mas isso não é só do nosso tempo, não. Isso é desde o tempo de Jeremias, desde o tempo dos profetas e passou até Jesus. Jesus falou sobre isso. Está lá em Marcos 7, irmão, Jesus falando contra os fariseus, que são verdadeiros religiosos, que eram verdadeiros religiosos da época, e que se opunha e fazia resistência ao verdadeiro evangelho que Jesus pregava. O texto diz assim, irmãos, 5:7. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas, os religiosos: por que não andam os teus discípulos? Perguntou a Jesus. Por que não andam os seus discípulos conforme a tradição, religiosidade dos anciãos, que seria a lei de Moisés, mas comem com a mão?
e com as mãos sem lavar. 6. Aí Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías contra vocês, acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios. Foi Isaías falando. E o seu coração, porém, está bem longe. Então eles faziam coisas, mas na verdade o coração está bem longe daquilo que eles faziam. 7. Mas em vão me adoram, ensinando as doutrinas que são preceitos de homens. Religiosidade, irmãos. Então, nós sabemos, irmão, que naquele tempo de Isaías já havia religioso, entendeu? Fazia coisas que o coração não estava ali. E no tempo de Jesus, igualmente, e no nosso tempo também não fica fora, irmão. Temos um montão de pessoas cristãos, um montão de crente aí que se diz crente, que na verdade são verdadeiros religiosos, líderes, irmãos. Vocês acreditam, irmão, que nós sabemos que a lei foi abolida? Em pleno século XXI tem líderes, irmão, construindo o templo de Salomão. Agora eu te pergunto, para que serve isso? Me diz, para que serve isso? Se a lei já foi abolida, a lei se acabou. Até o templo lá, o segundo templo, foi destruído por Tito. Me diz, esse templo, irmão, que está sendo construído, que já construiu, só serve simplesmente por arquitetura. Arquitetura também para sustentar o seu ego. Foi eu que fiz, igual Nabucodonosor, foi eu que fiz. Essas coisas aqui foram feitas pelas minhas mãos. Simplesmente ego. Nada mais que isso, irmão, porque esse templo, do templo da lei, não serve para nada. Incluso até a arca do testamento, a arca do concerto, já se foi. O povo já não precisava, desde aquela época, dessa arca, porque eles precisavam dessa arca para sentir-se que Deus estava ali. E já sumiu a arca. Já não há necessidade, irmão, de construir templo. Simplesmente templo serve para algo arquitetônico. Nada mais que isso. E para manter ou sustener o seu ego. Nada mais que isso, irmão. Religiosos. E quando chega o verdadeiro evangelho para afrontar, eles simplesmente eles confrontam, irmão. Eles resistem a esse verdadeiro evangelho. Isso que é triste, viu? Religiosos. Há aí dentro da igreja muitos e muitos. Líderes, muito. Porque prefere ser religioso, porque senão vai perder o quê? Vai perder aquela casa maravilhosa, aquela casa pastoral maravilhosa, grande, espaçosa. Vai perder aquele carrão do ano, Mercedes, BMW. Vai perder aquele conforto que diz, não, é o status, eu sou um pastor, eu sou um líder. Vai perder isso. Religiosos, nada mais que isso. Não toqueis, não proveis e não manuseis as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de quê? De homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em cultos voluntários, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Vê, irmãos? Entendeu? Isso é uma resistência ao verdadeiro evangélico. Não toca nisso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É cheio de coisas. Nós somos livres, irmãos. Nós somos livres. A lei já não nos alcança.
se acabou, foi abolida. Nós já não somos mais aquelas pessoas religiosas do passado. Hoje nós somos transformados pelo sangue de Cristo. Hoje nós somos novas criaturas. Nós somos libertos de dogmas, de doutrinas do homem. Hoje nós somos livres, simplesmente livres, e podemos fazer tudo em Cristo. Nós somos pessoas cristãs, salvos em Cristo, irmão. E isso nós temos a certeza. É por isso, irmãos, que nós estamos aí pregando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. E temos sempre uma resistência desses religiosos que estão na frente de uma entidade evangélica, viu, irmãos? Então, eu gostaria que os irmãos não fossem religiosos, não aceitasse, não faça isso, não faça aquilo, entendeu? Quando os irmãos pedissem dízimo, não desse, irmão, porque isso já foi abolido com a lei. Isso se acabou. Hoje não precisamos mais enriquecer pastores, líderes, que você possa se libertar desses religiosos, dessas doutrinas religiosas que está aí em cada esquina, viu, irmãos? E que Deus possa iluminar o teu caminho, esclarecer a sua mente espiritual, para que tu possa caminhar em glória. Meu nome é Castro, este é o canal Clara Arruda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Você que não se inscreveu, dê sua mensagem, seu joinha. E não esqueça de comentar os vídeos, irmão, compartilhá-lo e comentá-lo, viu? Para que possamos crescer, e dar também o seu joinha, porque é importantíssimo, viu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.